Muito bem, sejam todos muito bem-vindos para mais um programa do Desenvolve Vale. Você que ainda não conhece as nossas mídias sociais, temos lá outras entrevistas que já realizamos aqui, temos o nosso podcast, enfim, sempre trazendo assuntos de interesse do desenvolvimento, assuntos na área de saúde, assuntos na área de política pública. Então sigam o Desenvolve Vale, porque você estará sempre bem informado ali com tantas questões importantes que são tratadas tanto aqui no programa da TH+ SBT, como também nas demais mídias sociais do Desenvolve Vale. Muito bem, hoje eu tenho uma convidada muito especial aqui, nós vamos abordar um pouco os assuntos jurídicos. O Brasil é um dos países que tem muitas situações jurídicas, insegurança jurídica e muitas vezes tem leis que nós não conhecemos ou já ouvimos falar, mas também não sabemos ao certo como se implementa, quais são as condições para aplicabilidade dessas questões legais. Nós vamos falar hoje de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, uma grande especialista, convidada aqui do escritório da FIUS, FINOCA e USTRA, um grande escritório, a doutora Flaviana Bissoli. Flaviana, é isso, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e falar um pouquinho, dessa lei super importante que trouxe uma mudança mundial, no tratamento de dados e para a gente tentar fazer as pessoas, as empresas terem um cuidado maior com a lei. É muito importante, né? Certamente alguém ouviu a gente falar agora LGPD, não sabe ao certo do que nós estamos falando, né? Doutora Flaviana, ela é especialista nisso, e ela vai explicar aqui pra gente o que vem a ser essa lei LGPD. Tá, a LGPD, como você falou, é Lei Geral de Proteção de Dados, né? Essa lei, ela é de 2018, ela é uma cópia da GDPR, que é a Lei Europeia de Proteção de Dados. Há uma grande, daria para a gente falar muito tempo do porquê surgiu essa preocupação, mas na verdade na Europa surgiu essa preocupação de cuidar dos dados dos cidadãos europeus. E a partir daí a Europa meio que impôs aos outros países, vocês querem comercializar comigo? Então tenham também uma lei para proteger os dados dos meus cidadãos aqui e também para a gente proteger o de vocês quando vierem para cá. Perfeito. E aí em 2018 o Brasil fez a lei 13.709. Tá. Essa lei era para começar a vigorar em 2019. Todos sabemos que tivemos a pandemia, tivemos um problema aí. A lei ela veio mesmo a vigorar em 2020, só que as multas e sanções somente em 2021 que passaram a ser aplicadas. Quer dizer, então é uma lei de proteção dos dados das pessoas. Sim. Foi uma cópia, assim, vamos dizer, de um Uma movimento que aconteceu na Europa. Uhum. Eu lembro que agora a lei foi sancionada, a LGPD, mas a implementação dela aconteceu então posterior, que foi a partir de 2020. 2020 a gente tinha a lei em funcionamento. Tá. Agora, na prática, para os nossos telespectadores, qual é o principal motivo dessa legislação? O que ela de fato traz que é muito importante que as empresas saibam? Tá, uma coisa que eu gosto de dizer é que, mesmo para o empresário, que em primeiro lugar ele deve se colocar no lugar de titular de dados, daquela pessoa que tem os dados. Um exemplo que a gente viu muito, ouvir falar, são as farmácias. Sim. A gente chegar na farmácia, ser obrigado a dar CPF, isso já foi estabelecido que não pode. Por quê? Mesmo o CPF, ele é um dado pessoal seu. É verdade. Então, por que a farmácia precisa? E uma coisa que a lei fala para as empresas, você quer coletar os dados? Ok, colete, mas você vai ter que ter um tratamento especial para esse dado. Quer dizer, manter a privacidade, né? A privacidade. Aliás, o seu exemplo é fantástico, farmácia. Eu nunca vi um lugar de tamanha exposição que é você chegar numa farmácia, porque você chega lá, CPF, pergunta o seu convênio médico, se você é cadastrado. Às vezes a pessoa tem situações ali que ela não quer se expor. Exato. E por que a lei de LGPD não olha para isso, para as farmácias? Esse exemplo que você trouxe, ele é muito real, né? E é engraçado que você chega na farmácia, eles perguntam um monte de coisa, você não precisa confirmar nada do que você falou e você já consegue o desconto. Por que já não dá o desconto de cara? E pior, ainda depois fica querendo ver os produtos de desconto no dia. Ou seja, você parou para comprar um remédio, uma coisa objetiva, às vezes com o tempo contado, e você é obrigado a quase que responder um questionário, falar do seu plano.
Se você tem, agora eu acho que o Sem Parar também dá desconto, e pergunta se tem Sem Parar, o seu convênio já não é mais aquele, ele está errado no cadastro. É um alerta para as farmácias. Eu acho que hoje as pessoas têm que ser objetivas e eles perguntam muita coisa ali, muitas vezes na frente de outras pessoas. Você nunca sabe. Nós estamos num país que a segurança é muito frágil. Né? O cara já sabe o seu CPF, sabe onde você mora, vê com que carro que você chegou ali. Você passa a ser observado. Então isso é importante, né? Então a farmácia hoje ela pede o CPF e não poderia pedir. Não, ela não pode condicionar o desconto ao CPF. É isso que ela costuma fazer. Até o que você falou, ontem eu descobri que eu tenho um cartão Marisa. Eu falei, nossa, as lojas Marisa ainda existem, né? Porque eu fui na farmácia, você tem desconto por ter o cartão Marisa. Entendi. Mas é justamente, a farmácia ela não pode condicionar o desconto a você dar o seu CPF. Isso é a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso. Uma questão que a gente tem, a lei, ela trouxe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que deveria fiscalizar. Né? Em 2020, quando a lei passou a ter vigência, a agência foi implementada, mas eram poucas pessoas, eles ainda não tinham como fiscalizar. Hoje em dia, o que a gente tem? O PROCON está fiscalizando. Se eu não quiser dar o meu CPF, eles não podem impedir de me dar o desconto? Não, eles não podem impedir. E se insistirem, eu posso chamar o PROCON? Pode. Entendi. Então, isso é importante, porque a população precisa se munir de informações. Isso que é importante, né? A primeira pergunta que você me fez do empresário. Por que o empresário? O empresário ele deve saber isso. Por que eu vou pedir o CPF do Kiko? Eu, como advogada, se você não é cliente do escritório, eu preciso do seu CPF? Eu preciso dos seus dados? Não. No máximo, eu preciso do seu e-mail, do seu WhatsApp para a gente se comunicar ou enviar algum informe. Agora, não, você é nosso cliente, a gente tem um contrato de prestação de serviço, então ali tem que ter o seu CPF e tudo mais. Então é isso, eu preciso ter os dados, é isso que o empresário tem que pensar. Eu preciso ter aqueles dados? Flaviana, nós temos que ir para o intervalo comercial, esse assunto é muito importante, mas olha só, a importância da proteção dos dados quando você disponibiliza eles, seja para qualquer situação. A regra que as empresas precisam ter para poder não perder esses dados ou que eles não passem adiante. Vamos para um breve intervalo comercial, voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta hoje conversando aqui com a doutora Flaviana Bissoli. A doutora Flaviana é uma advogada muito experiente aqui da área de São José dos Campos, também atua em conjunto com o escritório FIUS, Finoc Ustra, né? Um grande escritório que começou em Campinas, né, Isso. Flaviana? E a gente conversava aqui no primeiro bloco sobre a lei LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, assim, as empresas, quando você vai comprar, adquirir alguma coisa, fazem o seu cadastro e ficam com todas as suas informações. E hoje existe essa lei, que é uma lei severa, porque essas empresas não podem repassar essas informações para outros lugares, para que outras pessoas te acessem comercialmente e por aí vai. Agora, Flaviana, a gente percebe que muitas vezes nós somos procurados por outras empresas que já chegam falando o seu nome no WhatsApp. Olá, Kiko, tudo bem? Sabemos que você gosta disso. Isso certamente ou foi um vazamento de dados de algum outro banco de dados, ou alguma empresa disponibilizou ou até mesmo vendeu esse banco de dados. Acontece isso? Sim, acontece muito. A lei ela é bem clara, né, que ela tem as bases legais dos tratamentos de dados e uma delas, a principal, seria o consentimento, você aceitar dar os seus dados, como você disse, para a farmácia. Né? Isso seria o principal. E com os seus dados, a partir do momento que você aceita o termo da farmácia, ali está escrito que ela pode compartilhar os seus dados. Quer dizer, ninguém lê, porque agora que você aceita lá as condições, Exato. Você está com pressa, você aceita ali, aceitar, pronto, já está escrito que ela pode repassar. Eu brinco que as pessoas têm vergonha de falar não para o computador. É verdade. Né? Computador, vou lá e aperto, tenho vergonha. Todo mundo aceita de pronto, né? Então, até para compartilhar esses dados, as empresas elas são obrigadas a comunicar. O correto seria, a GDPR, ela exige que, ao compartilhar, a empresa indique para quem ela vai compartilhar. A LGPD, nossa, é um pouco vaga nesse sentido. Embora a LGPD, ela é a cópia das ISOs, né, aquelas regras ISO.
Então, a gente tem que ir para a ISO para ver como deve ser feito certamente. E as ISOs, elas exigem que seja feito assim. Eu vou compartilhar, eu tenho que deixar claro, eu vou compartilhar com o Kiko. Eu vou compartilhar com a empresa X ou com a empresa Y. O correto seria não compartilhar também, né? E não compartilhar. Poxa, e assim, você como titular, você tem esse direito de falar, não, eu não quero que compartilhe. É isso que é o mais importante. Então, o empresário tem que pensar, poxa, é o meu negócio, eu quero. Mas se coloca no outro lugar também. Claro. Eu como titular de dados. Sem dúvida. E vou compartilhar, então vou tomar todos os cuidados possíveis. Eu acho que a sociedade acaba sendo vítima, né? Porque o que você escuta aí de pessoas que pegaram financiamento em nome de terceiros, que usaram dados falsos às vezes, né? Prejudicando todos esses titulares. Sim. Né? Agora sim, a lei veio e quem tem que cumprir isso é a empresa. Quem fiscaliza isso na empresa? A lei ela fala pessoas físicas, pessoas jurídicas e pessoas de direito privado e público também. As pessoas físicas que também tratem com fins econômicos também têm que obedecer a LGPD. Tá? Quem fiscaliza é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A autoridade ela é formada pelos conselheiros, mas ainda ela não tem pessoas para fazer a fiscalização. Isso a nossa lei assim, deixou muito a desejar. Quer dizer, as pessoas continuam compartilhando dados porque falta a efetiva fiscalização. Exato, exato. Agora, uma vez comprovado que alguém se prejudicou porque uma PJ ou uma pessoa física transmitiu dados dela indevidamente, existem sanções previstas na lei? Sim, sim. E quais são elas? Então, a lei ela fala que a empresa que descumprir, ela está sujeita a uma multa de 2% do faturamento, que é uma multa alta, se a gente pensar, né, uma multinacional, limitada a 50 milhões de reais. 50 milhões? Meu só Deus que do céu, não quebra o cara. Só que do meu ponto de vista, eu acho que talvez o pagar não seja o mais difícil. Eu acho que o mais difícil é você pegar uma empresa que trabalha com dados e falar para ela que ela vai ficar suspensa por 6 meses de operar. Tá certo. Imagina um caso desse. Eu acho que é muito pior do que a empresa pagar. Pagar uma multa porque ela pode continuar fazendo aquilo, né? A gente deu exemplo aqui de farmácias, mas não se limita a farmácias, né? Existem uma série de outras. Hoje, para tudo você... Aliás, quando você vai em condomínio, eu não sei o que acontece nos condomínios aqui da região, porque eu vou te falar, é muito chato. Você já foi naquele condomínio umas 10 vezes e você precisa apresentar RG de novo. Eles sempre falam que o sistema mudou. Pô, pelo amor de Deus. Não, nós temos uns condomínios aqui que eu não aguento, não vou nem falar nome hoje, mas eu não aguento mais, gente. Pedem tudo, tá certo? E ainda uma lentidão. Então, além de pedirem uma série de informações, ainda é lento o serviço. Né? Esses condomínios também que pedem tudo hoje para você entrar, reconhecimento facial, tudo bem, tem a questão da segurança que é importante, a gente não vai ser contra isso. Mas eles não podem repassar essas informações para ninguém. Não, eles não podem. O ideal é que não possa. O problema é, né, como nós falamos, no termo de consentimento que eles nos passam, que nós não lemos. Sim. Ali está, vou passar os seus dados para outra pessoa e a gente dá o ok, aí eles poderiam. Não, tá certo. Muito importante, você que tem uma empresa, se não conhece o tema, vá atrás, porque é muito sério, você precisa proteger os seus dados e demonstrar que você protege. A multa pode chegar a 50 milhões de reais, é o que diz a lei. Isso. Perfeitamente. E me fala uma coisa, essa legislação, ela também, você comentou que afeta a questão pública, o poder público também, porque o poder público é o maior detentor de informações do cidadão, né? Sim, o poder público também está sujeito, né? Ele tem que cumprir as regras. Para o poder público não tem as multas, né? Não tem as penalizações, mas no sentido da multa mesmo. Mas do tratamento de dados aí pode incidir sim para o poder público também. Uma responsabilidade sobre o gestor. Uma responsabilidade, sim. Muito importante, né? Muito bem, nós estamos conversando hoje com a doutora Flaviana Bissoli, falando da lei LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Extremamente importante. Nós vamos para um outro intervalo comercial, voltamos em seguida. Muito bem, estamos de volta falando aqui um tema extremamente importante
dessa legislação LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Mas existe uma outra situação que ela é tão importante quanto, né? Que ela relata um pouco como as crianças hoje, né, acessam as mídias sociais. Né? Ela não está diretamente ligada ali, mas tem muito a ver. Acabaram as fronteiras para as crianças uma vez que elas têm acesso à internet. Flaviana, como é que funciona esse olhar um pouco mais legal para essa questão do acesso digital para as crianças? Aqui, isso é uma questão que está muito em voga, né? Inclusive tem uma série famosa aí na Netflix, Adolescência, que envolve essa parte de mídia social, envolve sim a LGPD, porque ali tem os dados da criança, tem a vida, não só da criança, de todo mundo está ali, né? E a questão da arte jurídica, o que a gente poderia dizer é que o Instagram, o Facebook, ele tem na política interna dele que a idade mínima é 13 anos. E o que acontece? Há muitas crianças com menos de 13 anos com acesso a Facebook, Instagram, Snapchat, qualquer dessas redes. Que acesso e mentem a idade ali? Sim, mentem a idade. Eu até pensei que fosse 18 anos, então é 13 anos. 13 anos. A questão é que não há problema, eu não acredito que não há problema. Certo. A questão que a gente vê muito é que o pai não tem ciência do que é aquela rede social. Ele não sabe para que serve aquilo. Então ele não consegue orientar o filho também do limite daquilo. Então, quando a gente vê casos que exacerbam, né, essa liberdade infantil, e a gente pergunta para os pais, mas você sabia? Eu não tinha ideia que servia para isso. Porque ali a criança pode conversar com o mundo, né? Exato, pode. E por trás desse mundo tem as pessoas de má fé, com outras intenções, e colocando em risco mesmo esses jovens, né? Até da LGPD, né, você citou reconhecimento facial, ali tem foto das crianças. Tem foto. Alguém pode pegar a foto e usar para outra coisa? Né? A gente sabe de banco de dados fora aí da Dark Web que pegam fotos de nossas crianças aqui no Brasil. A própria inteligência artificial hoje imita a voz e faz tudo isso. A inteligência artificial pega o rosto de uma criança e coloca no corpo. E para um pai que está nos assistindo, qual é o caminho para se minimizar tudo isso? Eu acho que assim, em primeiro lugar, você quer dar acesso, pode dar, mas saiba primeiro o quê? É aquela história, aprender a dirigir. A gente tem que passar por um curso para aprender a dirigir. Nenhum pai dá a chave do carro e tchau. É a mesma coisa, o filho vai ter o Instagram, tudo bem, então vamos sentar, o pai precisa aprender como funciona para poder ensinar o filho também, e ensinar os limites ali dentro. Flaviana, eu sempre conversei com os meus filhos abertamente. Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Tem pai que não quer abordar assuntos e tem que conversar sobre drogas, sobre sexo, são assuntos mais polêmicos, tem que conversar, explicar dentro de casa. Porque senão a rua explica. Explica. A rua explica, dá oportunidades, né? Essa questão, hoje a internet, eu achei que foi muito bom essa questão da legislação que proibiu o celular dentro da escola. Eu adorei também. Não, tem que ser, sabe? Porque hoje o jovem pode tudo hoje. Hoje ele vai mal numa prova, eu não vou dar nomes aqui, obviamente, mas a gente conversa com donos de escola, a gente conversa com educadores, Brasil afora. Muitos pais vão lá dar dura no professor, porque o filho tirou nota baixa. Parece que é uma juventude muito legal, tudo, mas que não estão enxergando os limites. E certamente não vão enxergar os limites que tem na mídia social. Porque a mídia social você vai indo. Eu estou muito conservador hoje, Flaviana. Eu recebo às vezes do meu banco uma mensagem, eu ligo para minha gerente para saber se é fato. Muitas vezes é o banco que está te mandando. Mas qualquer coisa que fale, clique aqui, você tem que tomar cuidado. Pode rastrear seu telefone, pode rastrear seus dados. Então, hoje em dia uma criança não tem essa maldade. Exato. Né? Minha filha contou esses dias para mim que ela estava entrando no carro e foi abordada por uma pessoa que estava olhando ali os carros. E é perigoso isso. Uma jovem, 20 anos, e quando ela foi, ele pediu para ela um dinheiro ali, alguma coisa, um apoio, contou a história que o filho estava com alguma situação, não vou entrar nesse mérito, né? E pediu um Pix. Ela se sentiu acuada e fez um Pix, né? Então, quando ela fez o Pix, ele passou a ter os dados dela, já sabia o carro que ela estava, já teve o nome dela. Então, gente, juventude precisa ser instruída, não dá para deixar a rua instruir. E é isso que nós estamos falando aqui, né? Sim, sim. Flaviana? E até, voltando um pouquinho para o empresarial, a gente tem que o quê? 25% dos vazamentos de dados são devido a pessoas.
São pessoas que recebem um e-mail, como você falou, que a gente chama de phishing, né? Um e-mail, uma mensagem, e clica, e a partir daquele evento invade o computador dela, consegue invadir os computadores da empresa, o servidor da empresa e causam dano para a empresa. Então, isso é uma coisa muito importante que o empresário tem que fazer, a educação do seu colaborador, treinamento do pessoal. E do treinamento do seu filho e de todo mundo, né? Com certeza. Bom, nosso tempo vai passando aqui e me fala uma coisa, hoje você está atuando na área empresarial junto com o Fios? Isso, eu estou já há 3 anos, né, com o Fios. O Fios, ele é um escritório que nasceu em Campinas. Visitei, muito interessante. Já tem mais de 20 anos, hoje somos mais de 300 pessoas. Olha só. E eu sou a head aqui do Vale do Paraíba, né, eu fico cuidando aqui do Vale. E convido a todo mundo, quiser conhecer, tomar um café, conhecer a gente. E o Fios é um escritório full service, a gente atua em direito digital, como nós falamos aqui, direito empresarial é muito forte, direito tributário, já tivemos o prazer de ter você, né, num evento nosso de tributário, trabalhista e até direito penal também a gente atua. Maravilha. Flaviana, quero agradecer. O assunto jurídico do nosso país ele é sempre muito importante, né? Essas dúvidas, esclarecemos hoje aqui a questão da LGPD e outros temas mais. Então estará sempre convidado, o Desenvolve Vale é esse espaço que a gente sempre fala de discussões importantes para aquelas pessoas que estão buscando o desenvolvimento e querem ver as coisas certas acontecerem da forma certa. Obrigado por participar conosco aqui, está sempre convidado. Agradeço. Obrigada. Muito bem, a você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência e fique agora com o SBT Brasil.